Segurança e Cidadania. Oferecimento: Fátima, compromisso com a sustentabilidade. BB Seguro Alto, você e seu carro coberto de benefícios. Ende Tractebel Energia. Olá, está no ar o programa Segurança e Cidadania. Confira nossa programação de hoje. Violência contra a pessoa idosa. Veja os dados no estado, os tipos mais comuns e como denunciar. Na agenda do meio ambiente, conheça o Centro de Visitantes do Projeto Tamar na capital catarinense. E ainda, no estúdio, recebemos um especialista para dar dicas sobre como economizar em tempos de crise. Tudo isso você acompanha agora no Segurança e Cidadania. Na última semana, exibimos uma reportagem sobre a situação econômica de nosso estado em meio a esse cenário de instabilidade. Mesmo que alguns setores ainda não tenham sentido os efeitos da crise, a população já sentiu. No estúdio, estamos recebendo o contador Péricles de Oliveira Borges, diretor do Sescom Grande Florianópolis e perito contábil, para passar algumas orientações sobre finanças pessoais. Bom dia, desde já muito obrigada pela sua presença aqui no Segurança e Cidadania. Bom dia, coronel. Bom dia, pessoal que nos assiste. Podemos iniciar falando como administrar as finanças, principalmente nesse momento de crise? É possível? É possível, coronel, é possível. Antes de administrar as suas finanças, é preciso conhecê-las. É interessante listá-las, né, todos os destinos do seu recurso, do seu dinheiro, do seu salário, para onde eles estão indo. Conhecendo esses gastos mensais, a pessoa terá condições de não só cortá-las, mas diminuí-las talvez, né? Então, importante ter o controle dessas despesas e dos seus ingressos de recursos também, né? O valor que recebe mensalmente e os valores que tem disponível para gastar durante o mês. É possível não entrar no vermelho nessa crise? Ou então, se já entrou no vermelho, como sair do vermelho? Se entrou no vermelho, coronel, é o limite do cheque especial, ou é uma dívida que não está conseguindo pagar, enfim, né? Ou está gastando mais do que está recebendo, né? É interessante, coronel, renegociar algumas dívidas, né? Se o vermelho, por exemplo, é uma parcela de algum empréstimo que não está conseguindo pagar, talvez esse empréstimo esteja muito caro. Existem dívidas mais baratas. Então, conversar com o credor, seja o gerente do seu banco, ou seja quem for, no sentido de rever as taxas de juros, ou esticar mais o prazo, colocando essa parcela dentro do seu orçamento. Importante assumir parcelas que possam serem honradas, né? E, nesse sentido, conseguir dar um alívio mensal, né? E tentando sair do vermelho e chegar no ponto de equilíbrio. As pessoas falam muito em viver, né, com o seu orçamento. É possível também pensar em aumentar a sua renda para poder atender às suas demandas mensais? Porque, na realidade, tem algumas demandas que são essenciais. Correto. Por exemplo, algumas pessoas que têm filho, precisam pagar colégio e muitas outras despesas, né? E hoje se fala muito em se adaptar dentro do orçamento. Sim. Seria possível também buscar outra fonte de renda? Sim, coronel, um ponto muito importante. As pessoas focam muito no que eu estou gastando e cortar as minhas despesas, né, evitar gastos, enfim. É importante rever também o seu ingresso, por exemplo. Uma fonte de renda extra, né, um up na sua carreira, uma pós-graduação ou mesmo uma graduação, enfim, né, cursos paralelos a muitos cursos gratuitos, né? Observar os seus dotes, os seus dons, aquilo que você mais se adapta e, quem sabe, está lá uma outra opção de um ingresso, de uma fonte de renda que estava sendo desprezada, né? Hábitos ou hobbies podem ser transformados em fonte de renda. O artesanato, ou a culinária, ou enfim, ou cozinhar, né? Pode se transformar em uma fonte que não estava prevista. Então, muito importante, não só observar os gastos, mas também as receitas, os ingressos desses recursos, né?
Podem ser ampliados os ingressos paralelamente, diminuindo as despesas. E quem perdeu o emprego diante dessa crise, que infelizmente o número já é considerável? Sim. Tem alguma orientação? Muito importante, nesse momento de falta de recurso, ter a consciência de os gastos necessários, os financeiros e os de lazer. Por exemplo, nesse momento em que sua fonte de renda está escassa ou zero, o que eu não posso deixar de pagar? Né? Se houver algum reserva ou algum recurso, que é os gastos para transporte, moradia, né? Enfim. E cortar mesmo, cortar algo supérfluo, algo que eu posso deixar para depois. Porque se não há uma fonte de renda, eu preciso reservar aquilo que eu tenho ou que eu possa ter, né, para o que é essencial. E o que eu posso deixar para depois, que seja viagens, seja idas ao cinema, compras ao shopping, enfim, né, eu posso deixar para mais tarde quando eu reaver a minha fonte de renda. Eu gosto também sempre de buscar uma orientação, por exemplo, uma pessoa que perdeu o emprego, né? Citar o exemplo de um técnico de informática. Às vezes ele fica buscando a mesma profissão, né? Um emprego semelhante ao que ele exercia. Será que nessa hora também não é necessário observar as demandas do mercado e buscar, de repente, uma nova capacitação para se adaptar a essa nova realidade? Correto, coronel. Não só observar os seus dotes, mas também observar o que o mercado está pedindo, né? Muitas vezes a pessoa sai de casa, passa por vezes na frente de uma placa ou algo lá que precisa de alguém, e a pessoa acha ou entende que ela não tem habilidade ou não tem conhecimento para exercer tal função, né? Esse é o momento de se readaptar, se reorganizar, se refazer, buscar cursos. Nós temos cursos gratuitos, né? Enfim, e não só dentro da sua área, como a senhora diz, mas outras áreas que estejam precisando, né? A pessoa nesse momento ficar atenta, né? E eu sugiro a você que procurem cursos gratuitos que existem na sua região, que lhe serão bem-vindos nesse momento. Essa educação financeira também é algo extremamente complicado, né? Porque todo mundo acaba aprendendo na prática, né? Arruma o primeiro emprego, recebe seu salário e nós não temos na escola, né? É possível buscar essa capacitação? É possível, coronel, em casa, né? Em casa, no seu dia a dia, né? Eu sugiro a você que oriente seus filhos o quanto antes, né? A partir da alfabetização já é possível, porque eles já têm noção de 1 a 10 e já têm condição de administrar pequenos valores, né? E a sugestão que nós damos, coronel, é sempre colocar na cabeça dos nossos filhos, das nossas crianças, eu não posso gastar tudo que eu recebo, né? Se a mesada ou enfim lá o valor periódico que você dá para os seus filhos, filho, não pode gastar tudo que você recebeu, né? Economizar um percentual, né? Que seja a 10ª parte ou 20%, enfim, né? Mas que ele tenha consciência de que aquele valor que ele está recebendo, ele não pode gastar totalmente. Eu vejo já nesse ponto um grande benefício no futuro, que a pessoa vai começar com essa educação financeira de que ele precisa ter reservas. Olha, eu lhe agradeço pela sua participação aqui no Segurança e Cidadania. Para nós isso é um tema extremamente importante, porque na realidade o que acaba gerando também violência né, trabalho e renda. Exato. É muito importante que as pessoas tenham trabalho e renda e com isso, com certeza, também diminui a criminalidade, né? Então, para nós sempre é muito importante estar passando essas orientações. O senhor teria mais alguma orientação que se considera fundamental ainda para passar? Sim, coronel. Eu tenho algo que já foi colocado aqui, mas eu acho importante frisar. Não só observar os seus gastos, não só colocar no papel e listar as suas despesas mensais, o que é imprescindível, e acompanhá-las, mas também observar uma outra possibilidade de fonte de renda que eu posso ampliar na minha família, né? Seja um curso extra, seja alguma habilidade que eu já tenho, né? Um artesanato, um hobby, ou própria pós-graduação ou graduação, enfim. Eu acho que não só as despesas que estão sendo mensais, tem que reduzir ou cortá-las, mas também observar uma possibilidade de aumento da fonte de renda. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Segurança e Cidadania. Eu que agradeço, ficamos à disposição.
Depois do intervalo, tem a agenda do meio ambiente. Conheça o Centro de Visitantes do Projeto Tamar, na capital. Voltamos já. Dirija mais tranquilo e protegido. Faça um bebê seguro alto. Confira as principais vantagens. Desconto de até 40% na franquia. Guincho grátis. Carro reserva quando você bater ou quando seu carro for consertado por outra seguradora. Assistência para gestante. Reparos residenciais grátis. Indenização integral em até 5 dias úteis. Cobertura para riscos na pintura do seu carro. bebê seguro alto. Você e seu carro cobertos de benefícios. Nosso filho é o maior orgulho da família. Começou a beber com 10 anos. Não, nada disso. Meu marido é meio desligado. Com 10 ele bateu na amiga. Verdade, a Ju. Começou bem o garoto. Opa. Bebê foi lá pelos 12. Mesmo ano do primeiro cigarro. Agora ele tá preso. E não é a primeira vez, hein? Biomas SC. Boa parte das riquezas naturais de Santa Catarina é encontrada no Parque Estadual Rio Canoas, em Campos Novos, que é administrado pela Fátima, Fundação do Meio Ambiente do Estado. Além de proteger a floresta da araucária, a área também serve de abrigo para o xaxim e animais como urubu-rei, pica-pau, gato do mato e alguns veados. A paisagem é formada por paredões rochosos e cânions, onde nascem araucárias, samambaias e até o cactus. O Parque Estadual Rio Canoas é um centro de pesquisas científicas e uma ótima opção de lazer. Na sede há um espaço de visitação pública com exposições, folhetos educativos, fotos e animais conservados. Conheça os parques de Santa Catarina. Viva e preserve a nossa natureza. Biomas SC. Oferecimento Fátima, Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina. O Projeto Tamar já tem mais de 30 anos de trabalho de preservação das tartarugas marinhas no Brasil. Em Florianópolis, o Centro de Visitantes recebe cerca de 25 mil estudantes por ano. Nossa equipe foi visitar o projeto localizado na praia da Barra da Lagoa. Confira na agenda do meio ambiente de hoje. Florianópolis é um dos 6 centros de visitação do Projeto Tamar. A base foi criada há 11 anos e é a que mais recebe alunos no Brasil. São 25 mil por ano, que vão desde escolas até universidades. Além disso, durante a temporada de verão, o Tamar em Florianópolis chega a receber 2 mil pessoas por dia. E olha, todo mundo que passa por aqui sai um pouquinho diferente. Um trabalho importante de educação e conscientização ambiental. Quando a gente começou, nascia por ano no litoral brasileiro inteiro mais ou menos 2 mil filhotes. Hoje está nascendo 2 milhões, então é um salto muito grande. Isso parece muita coisa, mas ainda é pouco, né? Nasce muito bicho, mas também morre muito. A gente estima que de 1.000 filhotes que entram no mar, apenas um consegue chegar aos 30 anos, que é o que a gente fala que é a idade adulta, a idade de reprodução. Então a gente focou em áreas de reprodução, monitorando, educando os principais pescadores que antes viviam da carne e dos ovos da tartaruga, e hoje a gente tenta fazer essa parceria e está vendo o número crescer. Quem predava começou a preservar e o resultado dele está aparecendo. Quando a gente entra, encontra logo de cara os 5 tipos de tartarugas marinhas que passam pelo litoral brasileiro. Santa Catarina é uma forte área de alimentação das tartarugas. A desova geralmente acontece do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Norte, principalmente no estado da Bahia. Um dos motivos para o Tamar ser instalado aqui, na Barra da Lagoa, é que existe uma forte tradição da pesca artesanal. O trabalho é também junto da comunidade, para ensinar e conscientizar os pescadores sobre o perigo das redes. Essa base aqui de Florianópolis, o nosso foco é educação ambiental e um trabalho muito forte de pesquisa com a pesca. A gente trabalha tanto com a pesca artesanal na Grande Florianópolis, como com pesca industrial. A gente tem um escritório em Itajaí, onde tem porto, então a gente possibilita lá trabalhar direto com a pesca industrial. E aqui na ilha de Florianópolis a gente trabalha a questão dos pescadores, educação ambiental, primeiro resgate. E hoje a grande maioria dos animais que eu recebo para o centro de reabilitação, para centro veterinário, vem através desses pescadores. Em cativeiro, o Tamar só tem 4 das 5 espécies de tartarugas que passam pelo Brasil. A de pente, por exemplo, é essa com um casco bonito.
Ela paga pela beleza. O comércio do casco para fazer pentes e outros objetos já foi muito grande. Hoje, ela é uma das que está em maior risco. Em outra piscina, também tem uma tartaruga de 26 anos e 120 quilos. Estas já estão em idade reprodutiva, em torno dos 30 anos de idade. É quando é possível ver o sexo. Os machos têm as caudas maiores. A tartaruga de couro é a maior delas e pode chegar a 2 metros de casco e 900 quilos. Essa é a espécie que o projeto não tem em cativeiro, porque, claro, ela é grande demais para uma piscina. Aliás, sobre as piscinas, muita gente acha que elas deveriam ser mais parecidas com o habitat natural. Na verdade, essas tartarugas nunca viveram no mar, por isso não conhecem o habitat natural, então não sentem falta. A escolha desses animais, a seleção ela é super bem feita, são animais que nunca tiveram contato com o mar, a grande maioria estariam mortos, são animais que acabam ficando soterrados, aqueles que a gente fala da seleção natural do fundo do ninho, então eles foram escolhidos a dedos para vir para esse tanque, atrair o público e fazer com que as pessoas saiam daqui com um pensamento um pouco diferente, um pouco mais conscientes do que entraram. Esse é o foco do nosso trabalho. Então a gente tem aqui 4 das 5 espécies que ocorrem no litoral brasileiro, fazendo com que as pessoas conheçam, aprendam um pouquinho e ajudem a cuidar e a preservar esse de vida livre, né? Esse casal de Curitiba veio passar a lua de mel em Florianópolis e, se perdendo pela ilha, encontraram as tartarugas do Tamar. Na verdade, a gente já conhecia o projeto de outros estados, algumas reportagens que a gente já tinha visto. Aí a gente se perdeu aqui na ilha procurando outro local e acabou parando aqui, né? Bom, muito interessante. Eu estou visitando, é uma coisa nova para mim, mas muito bacana o projeto, muito interessante mesmo. Já a Karina e o Eric, de São Paulo, vieram passar uma semana na capital catarinense e aproveitaram para trazer os filhos. Saber da dificuldade, né, de sobrevivência delas, né? E o projeto, o que abrange o projeto é super bacana, né? E para as crianças, é um aprendizado também? Ah, com certeza. O Daniel, como é o mais velho, ele adora as tartarugas, né? Foi até ele que viu a estátua ali na entrada, né? Daniel, você gosta das tartarugas? Sim. E o que você achou dessas tartarugas aqui? Bonitas. O maior objetivo da educação ambiental é a conscientização sobre o papel do ser humano na manutenção das espécies. Essas caixas aqui, por exemplo, têm perguntas na tampa e a resposta está aqui dentro. Você sabe por que muitas tartarugas morrem afogadas? Elas ficam presas em redes de pesca. Abra a caixa e conheça o maior predador do mundo. Um espelho, o próprio ser humano. Infelizmente, o ser humano é o maior predador, né? Em primeiro lugar a pesca e em segundo lugar o lixo. Quando eu falo em pesca, eu falo não em pesca predatória, depois que virou crime inafiançável, não é zero, mas diminuiu drasticamente no nosso país. O grande problema é a pesca incidental. Né? O colega pescador ele coloca a rede para pegar o peixe dele e por diversas vezes quando ele vai puxar o animal já está morto afogado. É um animal de respiração pulmonar, então às vezes em questão de 10, 20 minutos se debatendo muito numa rede de pesca ele acaba engolindo muita água, desmaiando e acabam morrendo. O lixo também é um grande causador de morte de tartarugas. A tartaruga gigante, por exemplo, se alimenta principalmente de águas vivas e acaba confundindo sacos plásticos com alimento. Neste vidro está o lixo retirado de 7 tartarugas, mortas pela ingestão de plásticos e outros objetos. A visita ao Projeto Tamar deixa claro nosso papel na preservação dessas espécies, mudanças de pensamento e de atitudes para cuidar do futuro do meio ambiente. O Centro de Visitantes do Projeto Tamar, na Barra da Lagoa, é aberto para visitação pública. Grupos devem agendar a visita. No próximo bloco, vamos falar sobre a violência contra a pessoa idosa. Veja os números no estado e como denunciar. Voltamos já. Dirija mais tranquilo e protegido. Faça um bebê seguro alto. Confira as principais vantagens. Desconto de até 40% na franquia. Guincho grátis. Carro reserva quando você bater ou quando seu carro for consertado por outra seguradora. Assistência para gestante. Reparos residenciais grátis. Indenização integral em até 5 dias úteis. Cobertura para riscos na pintura do seu carro. bebê seguro alto. Você e seu carro cobertos de benefícios.
Ah, nosso filho é o maior orgulho da família. Começou a beber com 10 anos. Não, nada disso. Meu marido é meio desligado. Com 10 ele bateu na amiga. Verdade, a Ju. Começou bem o garoto. Opa. Bebê foi lá pelos 12. Mesmo ano do primeiro cigarro. Agora ele tá preso. E não é a primeira vez, hein? Biomas SC. Uma fenda arenítica inspirou o nome do Parque Estadual da Serra Furada. Administrado pela Fátima, ele fica na Serra Geral e está ligado geograficamente ao Parque Nacional de São Joaquim. Colinas arredondadas e um relevo acidentado compõem um cenário de grande potencial turístico, onde são encontradas espécies raras de vegetação e mamíferos ameaçados de extinção. O parque preserva inúmeras nascentes de rios locais, que contribuem para a subbacia dos formadores do Rio Tubarão e auxilia em estudos, pesquisas e na criação de alternativas para o desenvolvimento sustentável da região. Conheça os parques de Santa Catarina. Viva e preserve a nossa natureza. Biomas SC. Oferecimento Fátima, Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina. Negligência, abandono, maus tratos. Essas são algumas das principais formas de violência sofrida por pessoas idosas. E o pior, na maioria das vezes, o agressor faz parte da família. Por isso, é muito difícil que a vítima faça denúncia. Conversamos com especialistas para saber o que diz a lei sobre os direitos da pessoa idosa, quais são as políticas públicas existentes e como denunciar este tipo de crime. Acompanhe na reportagem. Dados do Disque 100, o Disque Denúncia de Crimes contra os Direitos Humanos, registrou em 2015 32.238 denúncias de crimes contra a pessoa idosa, um aumento de 18% em relação ao ano anterior. Entre as denúncias, 39% eram de negligência, 26,13% de violência psicológica, 20,02% de abuso financeiro e 13,79% de violência física. O Estatuto do Idoso foi criado em 2003 para regular os direitos assegurados às pessoas acima de 60 anos de idade. O artigo 4º do Estatuto diz que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. Fazer com que o Estatuto seja mais conhecido é um dos papéis da Comissão do Idoso da OAB Santa Catarina, separada da Comissão da Criança e do Adolescente há 2 anos. O Brasil não está acostumado e não está preparado para envelhecer. Essa é a primeira questão. Então, o adulto, quando se torna idoso, pela lei são 60 anos, mas a gente sabe que hoje em dia, 60 anos, a maior parte da população ainda é economicamente ativa, né? Mas esse idoso, tanto ele não se aceita quanto idoso, com as suas limitações, quanto a família também não foi preparada para auxiliá-lo. Então, acaba que a maior violência, né, que a sociedade hoje ainda comete com os idosos é a negligência, muito por falta desse entendimento que nós temos do que é ser idoso. O idoso não consegue perceber as suas limitações e a família, não querendo buscar nenhum outro tipo de conflito e muitas vezes não se comprometer com o cuidado com aquele idoso, né, acaba deixando que ele fique um pouco mais sozinho. E a partir daí existe uma série de consequências da negligência, né? Uma delas é a questão de um alto número de hospitalização por conta de quedas de idosos, ou que moram sozinhos, ou que andam na rua sozinhos, atropelamentos de idosos. Quando ele não tem o apoio da família, ele começa a apresentar quadro depressivo. Existem pessoas que acabam causando desnutrição e não alimentam os seus idosos dentro de casa, deixam sozinhos o dia inteiro, né? Segundo os indicadores de mortalidade mais recentes do DataSUS de Santa Catarina, em 2011, a principal causa externa de mortalidade de pessoas acima de 60 anos foram acidentes de trânsito, com 264 óbitos, seguido de suicídio, com 111 casos. A negligência é um crime de violência tipificado por lei.
A negligência é sim uma violência contra o idoso, ela tem, a gente chama que está tipificada, né? Ela está descrita no Estatuto do Idoso como uma violência. Então ela, além de ser a negligência ser um crime comum, né, que pode ser verificado contra todas as pessoas, né, inclusive contra animais, a gente traz no Estatuto do Idoso algo específico, então fica um pouco mais severa a forma de se olhar essa negligência. Em 2015, em Santa Catarina, foram registradas 317 denúncias de violência contra pessoas idosas. Dessas, a negligência é a mais frequente, com 229 registros. Porém, outro tipo de violência muito frequente contra a pessoa idosa vem logo em seguida, com 210 casos. É o abuso financeiro, com apropriação de bens, uso indevido de recursos financeiros, entre outros. Segundo o delegado responsável pelo atendimento de mulheres e idosos da DPCAM de Florianópolis, casos de crime contra o patrimônio estão entre os mais comuns. Nós temos as ocorrências mais relacionadas ao crime contra o patrimônio do idoso, a utilização do cartão de pensão, a utilização do cartão de banco em conta corrente sem o conhecimento dele. Em relação aos crimes contra o patrimônio, este crime ele é solucionado aqui na delegacia e encaminhado ao Ministério Público, que oferece a denúncia onde se cessa esse eventual abuso patrimonial em cima do idoso. Na maioria das vezes, o agressor, seja violência física, psicológica, financeira ou negligência, faz parte da família da vítima, o que torna a denúncia ainda mais difícil. Realmente é uma situação muito delicada, principalmente para aquele idoso já com idade avançada, né, acima de 80 anos. Eles realmente não têm condições de trazer a notícia até a delegacia. Então, geralmente, quem faz esse tipo de comunicação é uma pessoa da família. E o idoso, ele já tem aquele relacionamento afetivo com os seus familiares e ele não quer levar para frente esta situação. Por isso que é muito importante que as pessoas, os amigos, familiares, vizinhos dessas pessoas idosas também participem desta comunicação de um eventual crime contra o idoso, porque nós temos toda a assistência, além da investigação criminal, nós temos a assistência psicológica, assistência social para oferecer a esse idoso. O Conselho Estadual do Idoso tem uma comissão de enfrentamento à violência, responsável pela divulgação de informações, prevenção e formas de denunciar. A comissão preparou materiais informativos para educar a população sobre esse tipo de violência. Um folder que a gente criou, tá, que vai ser repassado agora para todos os conselhos municipais, tá, sobre o Disque 100. Certo? É uma forma de você estar denunciando, de você estar esclarecendo também, divulgando, porque muitas vezes o idoso não entende que ele está sendo ou negligenciado ou abusado, né, de todas as formas, ou abandonado, muitas vezes a gente encontra, porque assim é muito simples. Uma família, o idoso não tem onde ir, ele fica em casa, todos vão trabalhar, o idoso fica fechado dentro de casa. Segundo a coordenadora da comissão, os agentes de saúde que trabalham com saúde da família também podem fazer denúncias. Que a gente tem sabido que é muito interessante, porque os agentes conseguem entrar nas casas, nas residências, que eles estão periodicamente conversando com as famílias e com os idosos. Então pode ser através dos agentes de saúde, né? Os agentes de saúde também podem estar denunciando, está fazendo esse relato para o Conselho Estadual do Idoso. Todos os especialistas declararam que a melhor forma de denunciar é pelo Disque 100, o Disque Denúncia de Crimes contra os Direitos Humanos. É importante destacar que a apropriação de bens, negligência e abandono também são formas de violência e deixam marcas profundas. Não se omita, denuncie. O número da Polícia Militar é 190 e o Disque Denúncia de Crimes contra os Direitos Humanos é o Disque 100. O Segurança e Cidadania está terminando. Para você se manter longe da violência, é muito importante saber escolher seus amigos, não aceitar usar drogas, procurar manter hábitos saudáveis e nunca esquecer que suas atitudes e escolhas fazem toda a diferença para a sua segurança e também de sua família.
Contamos com você para fazermos uma semana de muita paz. Obrigada pela sua atenção e até o próximo programa. Segurança e Cidadania. Oferecimento: Fátima, compromisso com a sustentabilidade. BB Seguro Alto, você e seu carro coberto de benefícios. Ende Tractebel Energia.